Olá a todos, meu nome é Ernesto e hoje vou apresentar a vocês o conceito de tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo é um conceito teórico que descreve um sistema socioeconômico emergente na era digital, onde grandes corporações de tecnologia, Big Tech, exercem um domínio semelhante ao dos senhores feudais medievais. Essas empresas controlam recursos digitais essenciais, como dados, plataformas online e algoritmos, gerando uma relação de dependência entre os usuários, chamados de vassalos digitais, e as corporações, que então acumulam poder econômico, político e social. Vamos examinar seus elementos principais. Entre eles, podemos incluir, primeiramente, consideremos a analogia com o feudalismo medieval, onde encontraríamos senhores feudais modernos, com empresas como Meta, Amazon, Google, Apple e Microsoft atuando como os novos senhores, controlando feudos digitais, plataformas e serviços online. E se temos senhores feudais, devemos ter, em troca, vassalos digitais, onde os usuários trocam seus dados pessoais e tempo de uso por acesso a serviços, sem receber compensação financeira, replicando a dinâmica dos servos medievais trabalhando em terras alheias. Em segundo lugar, vamos analisar a chamada moeda dos dados. Dados pessoais, hábitos de consumo, localização e interações são a principal fonte de riqueza. Eles são extraídos, analisados e monetizados por algoritmos para influenciar comportamentos, desde compras até decisões políticas. Terceiro, considere a concentração de poder. As Big Techs monopolizam a infraestrutura crítica, computação em nuvem, mídias sociais, mecanismos de busca, limitando a concorrência e controlando os fluxos de informação. Sua influência transcende a economia, ditam regras de uso, manipulam debates públicos e burlam regulamentações estatais, operando como entidades supranacionais. Quarto, rendas digitais versus lucros capitalistas. Segundo Yanis Varoufakis, economista-chave nessa teoria, o sistema não se baseia mais na produção e venda de bens, capitalismo, mas na cobrança de rendas pelo acesso a plataformas e dados, semelhante aos senhores feudais que cobravam pelo uso da terra. Temos um desenvolvimento da visão de Varoufakis, que recomendamos analisar. Tudo isso também nos leva a diversos impactos e críticas. Item desigualdade econômica. 1% das empresas de tecnologia respondem por 90% da riqueza gerada no setor, agravando as desigualdades sociais. Item perda de autonomia. Algoritmos decidem quais informações consumimos, reduzindo o pensamento crítico e fomentando a polarização. Item ameaça à democracia. As Big Techs influenciam eleições e políticas públicas, como demonstra o caso da Cambridge Analytica. Podemos também selecionar autores-chave da atualidade, sem esquecer os pioneiros e todos aqueles que, sem serem a nova geração, ainda estão ativos, lançando seus alertas como Item Yanis Varoufakis cunhou o termo em seu livro Tecnofeudalismo, o sucessor furtivo do capitalismo, argumentando que a nuvem e os dados redefinem as relações de poder. Item Shoshana Zuboff, autora de A Era do Capitalismo de Vigilância, descreve como a exploração de dados corrói a privacidade e a liberdade. Item Cédric Durand, economista francês que analisa a transição do neoliberalismo para o feudalismo tecnológico. Todos os três serão analisados nesta sessão de treinamento e informação sobre efeitos de rede e os conceitos do tecnofeudalismo. Certamente podemos também citar, poucos mas convincentes, exemplos concretos. Item Elon Musk e X, antigo Twitter, que modifica algoritmos para priorizar conteúdo alinhado aos seus interesses políticos, exercendo controle sobre o discurso público. Item Amazon e trabalhadores invisíveis que aplica essas práticas a entregadores e usuários que treinam algoritmos de inteligência artificial sem remuneração, reforçando a exploração. Em suma, o tecnofeudalismo representa uma evolução crítica do capitalismo, onde o poder não reside mais na produção, mas no controle do intangível, dados, atenção e acesso digital. Depois dessa explicação inicial, vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de tecnofeudalismo, agora que vimos como importantes autores o definem como uma nova ordem socioeconômica. Comecemos analisando o contexto histórico e sua evolução conceitual. O termo tecnofeudalismo surgiu como uma crítica à transformação do capitalismo global, em que gigantes tecnológicos, Big Techs, substituíram estados e corporações tradicionais como centros de poder.
Sua origem teórica remonta aos debates pós-crise de 2008, mas foi popularizada pelo livro Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, 2023, de Yanis Varoufakis, ex-ministro da economia grego. Esse conceito retoma a analogia do feudalismo medieval, mas a adapta à economia digital, onde a riqueza não é mais gerada principalmente pela produção industrial, mas pelo controle de plataformas, dados e atenção humana. Dessa forma, e em forma de tabela, ele faz uma comparação entre as principais diferenças entre capitalismo, feudalismo e novo tecnofeudalismo, que apresentamos a seguir. Agora vamos falar sobre os mecanismos do tecnofeudalismo. O primeiro é a extração de rendas digitais. As empresas não vendem produtos, mas cobram pelo acesso às suas plataformas, por exemplo, assinaturas da Netflix, ou pelo uso de dados, por exemplo, publicidade direcionada no Google. Um caso claro é o da Uber, que não possui carros, mas cobra um aluguel de 25% a 30% por viagem, transformando motoristas em servos modernos. O segundo é a dependência algorítmica. Plataformas como Instagram e TikTok usam algoritmos para decidir qual conteúdo se torna viral, criando uma hierarquia onde alguns influenciadores, a nova nobreza, concentram a atenção e os lucros, enquanto a maioria luta por visibilidade. O terceiro é a privatização do público. A Amazon domina o comércio eletrônico, a Meta controla as mídias sociais e o Google gerencia o conhecimento global. Essas empresas agem como governos paralelos impondo regras, por exemplo, políticas de moderação sem responsabilização democrática. A quarta é a apresentação dos chamados trabalhadores invisíveis, os chamados clickworkers, pessoas que rotulam dados para treinar inteligência artificial, e entregadores de aplicativos que ganham menos de $3 por hora, sem direitos trabalhistas, replicando a exploração feudal na gig economy. Alguns casos paradigmáticos que podemos discutir: Amazon e o feudo logístico. A empresa controla 40% do e-commerce nos Estados Unidos e 50% da nuvem pública global, AWS. Pequenas empresas dependem de sua infraestrutura, pagando comissões de até 45% sobre as vendas, enquanto a Amazon copia seus produtos com o Amazon Basics. Meta e a economia da atenção. Facebook e Instagram monetizam o tempo dos usuários. Em 2023, o americano médio gastou 2,5 horas dia em suas plataformas, gerando $65 bilhões em receita publicitária para a Meta. Tesla e autonomia ilusória. Os carros da Tesla coletam dados de direção para treinar sua inteligência artificial. Se um usuário tentar consertar seu veículo sem um software oficial, a empresa pode bloquear funções, exemplificando a perda de propriedade privada em favor do controle corporativo. Em suma, podemos concluir a seguinte pergunta: estamos caminhando para um novo contrato social? O tecnofeudalismo não é uma metáfora, mas uma realidade em formação. Plataformas como o Airbnb esvaziaram bairros inteiros, algoritmos decidem sobre empregos e empréstimos, e a riqueza está concentrada entre CEOs como Musk. Patrimônio líquido, $220 bilhões, enquanto 60% dos americanos vivem de salário em salário. A solução, segundo Varoufakis, requer a nacionalização da infraestrutura digital e a criação de um common data, onde a informação seja um bem público. Como ele afirma, no tecnofeudalismo somos camponeses digitais. Mas a internet nasceu como uma agora e pode se tornar uma novamente. O dilema é claro: democratizar a tecnologia ou aceitar uma idade média digital, onde poucos controlam o futuro de todos.